Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto é cálculo 1, mas antes eu vou fazer uma introdução. E nessa introdução eu vou fazer uma revisão de dois tipos de funções que vão ser importantes para a gente fazer uma construção sólida, né, a respeito de derivadas e mais tarde de integrais. As funções de primeiro grau e de segundo grau são também as funções mais vistas no ensino médio e para aqueles que estão começando o curso de cálculo, uma revisão sobre essas funções é fundamental. Em especial aqui a função do primeiro grau, ela vai nos dar base depois para entendermos as derivadas pela definição, e a função de segundo grau será usada como exemplo para justamente vermos por que a necessidade do cálculo. Bom, eu vou usar a notação f de x para denotar as funções de uma variável. De uma variável real. Poderia usar g de x, h de x, etc. Eu vou usar f porque é o que é mais usado. Os alunos já estão acostumados a ver f de x para representar as funções, então eu vou usar por isso. X é a variável independente, também é mais comum do que outra letra. Poderia usar Z, S, outra consoante qualquer poderia usar, não teria nenhum problema. Mas eu vou seguir vamos dizer assim, um padrão e vou usar essa notação para denotar funções de uma variável real. Por que funções de uma variável real? Porque são funções que têm como domínio os números reais. No caso da função de primeiro grau, a função mais simples que vocês podem ter é uma função de primeiro grau. E uma forma genérica de escrever a função de primeiro grau é como ax mais b. F de x igual a x mais b. A e b são coeficientes que são números. A e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais. E para termos uma função, para que essa função seja de fato do primeiro grau, existe uma única condição. A condição é que A tem que ser diferente de zero. Se A não for diferente de zero, por exemplo, se A for igual a zero, essa função se reduz a f de x igual a b, que não é mais uma função de primeiro grau, e sim uma função de grau zero. O grau da função está associado com o grau da variável independente, com o expoente dela. O expoente dela é que diz pra gente qual é o grau da função. Nesse caso aqui é x elevado a 1, então 1 é o maior grau aqui, então é o grau da função. Se a for igual a zero, a função se reduz a b, e a gente pode escrever o b, por exemplo, como b vezes x elevado a zero, pois x elevado a zero é igual a 1. Então, nesse caso, a função se reduziria a uma função de grau zero, que não é o que nós queremos. Então, é necessário que A seja diferente de zero. Essa é a condição para a função ser de primeiro grau. Bom, os coeficientes A e B recebem nomes especiais. O coeficiente A é chamado de coeficiente
angular. Enquanto que o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Por que esses nomes nós vamos entender agora, ou relembrar. Vou fazer um esboço aqui do que seria a representação da função f de x. Essa função de primeiro grau definida dessa forma, ax mais b. Bom, de forma genérica, nós temos uma reta que representa essa função. Ela tem alguns pontos especiais. Antes de falar explicitamente dos coeficientes a e b, eu vou falar desse ponto aqui em especial, o ponto no qual o gráfico da f corta a abscissa, ou seja, o eixo x. Aqui tem um valor especial para x aqui, que eu vou chamar ele de simplesmente de x. Não confunda com o eixo x. É um valor para x aqui. Como é que eu obtenho esse valor? Se você observar esse ponto aqui, vou chamar ele de ponto P. Vou chamar esse ponto aqui de Q. O ponto P aqui, ele é simplesmente dado por um valor para x e 0 para y. Para ter esse ponto aqui. Então, basta fazer f de x igual a 0 que você obtém x. Então, f de x igual a ax mais b. Faz o f de x igual a 0. Então, você tem ax mais b. Resolvendo essa equação, você tem que x é igual a menos b sobre a. Esse valor de x aqui é chamado de raiz da função, ou zero da função. Então, é o zero da função. Já o ponto Q, ele tem outras coordenadas, x e y. O ponto Q, ele tem coordenadas x igual a 0 e y, um certo y. Como é que eu obtenho esse y? Ou esse f de 0? Porque esse y aqui, ele é o f de 0. É só fazer x igual a 0. Então, f de 0 é igual a vezes 0 mais b. Daqui implica que b é igual a f de 0. Ou seja, esse y ali, que representa o valor no qual o eixo y é interceptado pelo gráfico, pela curva da função, é o coeficiente linear. Se fizermos um esboço desta função aqui, que é uma função constante, nós teríamos algo desse tipo. Nós teríamos uma reta paralela ao eixo x. E esta reta aqui, paralela ao eixo x, representa esse coeficiente linear. Por isso ele é chamado de coeficiente linear. Ele diz aonde essa linha reta vai passar, que é o gráfico da f, com relação ao eixo y. Mas isso não é o gráfico da f. O gráfico da f é essa outra curva aqui, que, como a gente pode observar, tem uma certa inclinação com relação ao eixo x. Tem um ângulo aqui entre o eixo x e o gráfico da função. Essa inclinação aqui
é o coeficiente angular. Agora, como calcular o coeficiente angular? Bom, a gente viu que com 2 pontos a gente pode traçar a curva que representa a função f de x. Nesse caso, é uma função primeiro grau. Estou fazendo esse outro gráfico porque eu quero pegar 2 pontos genéricos aqui, 2 pontos distintos dos pontos anteriores, né? Do ponto P e o ponto Q, porque aqui o ponto P representa o valor para x, que é a raiz, que é a função, que é o zero da função, e no ponto Q eu já tenho o coeficiente linear, não quero relacionar eles agora com o coeficiente angular, embora eles estejam todos relacionados. Bom, só representando de novo aqui o gráfico da f, vou pegar esses 2 pontos aqui. Eu vou chamar esse valor de x aqui de x1, porque como já tem um anterior aqui, eu vou chamar de x0, só para seguir a ordem crescente aqui. E aqui vão ter os respectivos f's de x0 e f de x1. Então, f de x0 e f de x1. Os pontos aqui. Vou chamar esse ponto aqui de S e esse aqui de R. Com R maiúsculo aqui. Isso. Bom, se a gente observar aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem 2 catetos. Um deles é essa diferença entre os dois f's aqui, o f de x1 e o f de x0. E aqui x1 menos x0, dá o outro cateto. Aqui nós temos um ângulo, que eu vou chamar de alfa. Esse ângulo, ele é a inclinação da reta. Ele dá a inclinação da função f de x, que é justamente o coeficiente angular. Por isso o nome coeficiente angular. É o coeficiente que determina o ângulo com que a função, o gráfico da função faz com relação ao eixo x. Este comprimento aqui, eu vou chamar ele de ΔY, que é definido como simplesmente o f de x1 menos o f de x0. Mas lembrando que f de x é igual a y, então o f de x1 é a mesma coisa que y1. E o f de x0 é a mesma coisa que y0. Então isso aqui também pode ser escrito como y1 menos y0. Resumindo, ΔY igual a y1 menos y0. Já esse outro cateto aqui de baixo, vou definir ele como ΔX, que é x1 menos x0. Assim o coeficiente angular fica A igual a ΔY por ΔX, que é igual a y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Então, A igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Assim, basta 2 pontos e determinamos o coeficiente angular. Exemplo.
Considere f de x como menos 2x mais 1. Por comparação direta com a função genérica ax mais b, a gente vê que a vale menos 2. Ou se você pegar dois pontos que pertencem a essa função, ou o gráfico dessa função, por exemplo, para x igual a 0, f de 0 é igual a 1. Para x igual a 1, f de 1 é igual a menos 2 vezes 1, mais 1, que é igual a menos 1. Primeiro aqui implica o ponto 0 para x, 1 para y. E o segundo ponto, 1 para x, menos 1 para y. Você pode usar tanto este como o ponto R, como o ponto S. Só que tem que manter a ordem. Por exemplo, se eu considerar esse como R e esse como S, eu tenho R menos S. Então tem que ficar o Y do R menos o Y do S, dividido por x do R, do ponto R, menos x do ponto S. Isso é igual a 2 sobre menos 1, que é igual a menos 2. Agora, se fizer S para R, então tem que ser o Y do S, menos 1, menos o Y do R, que é 1, dividido por x do S, que é 1, menos o x do R, que é 0. Então fica menos 2 sobre 1, que é menos 2. De qualquer forma, o coeficiente angular tem que dar o mesmo resultado. Que para esse exemplo aqui vale menos 2. Assim a gente encerra a revisão para a função do primeiro grau. Agora vamos falar da função do segundo grau. Função do segundo grau de forma genérica do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Repare que agora o expoente aqui da variável independente vale 2, é o maior valor, determina o grau da função. Isso que é do segundo grau. A, B e C são coeficientes. São números reais. A, B e C pertencem ao conjunto de números reais. E a condição aqui para a existência dessa função como função de segundo grau é que o A seria diferente de 0. Se o A for igual a 0, a função se torna do primeiro grau ou de grau 0. Então temos que ter o A diferente de 0. O gráfico dessa função é, de forma genérica, dado por uma parábola. Deixa eu melhorar essa parábola aqui. Eu desenhei ela com a concavidade para cima, mas só como exemplo aqui, porque
determina a concavidade é o sinal do coeficiente A. Se A for maior que zero, implica que a concavidade é para cima. Agora, se A for menor que zero, vai implicar que a concavidade é para baixo. Então, o coeficiente A determina a concavidade da parábola. Da mesma forma que a gente encontrou o zero da função do primeiro grau, dá para encontrar o zero da função do segundo grau. Na verdade, os zeros, né? Porque ela tem dois zeros. Tem duas raízes. Que eu vou chamar de x' e x duas linhas. Esse ponto aqui é chamado de vértice. Ele tem coordenadas x vértice e y vértice. Esse ponto aqui, onde o gráfico intercepta o eixo da ordenada, o eixo y, dá justamente o coeficiente c, que é o termo independente, parecido com o b no caso da equação da função, né, do primeiro grau. Se você souber esses pontos e mais alguns pontos auxiliares, você plota, faz um esboço do gráfico da função de segundo grau. Se você fizer f de x igual a zero, você obtém os zeros da função. Para resolver essa equação aqui, a gente precisa fazer uma coisa chamada completar quadrados. Então você pode escrever aquilo ali da seguinte forma. Primeiro, eu vou dividir toda a equação por A. Porque o A é diferente de zero, então eu posso dividir por zero. Posso dividir por A. Por isso que a condição é importante também, senão não teria nem como resolver a equação. Então fica x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a igual a zero. Agora eu vou completar quadrado. Eu vou escrever isso da forma que fique como se fosse z mais t ao quadrado. Igual a uma constante. Para escrever isso é só observar o seguinte. Se você abrir essa expressão aqui, você tem z ao quadrado mais 2 vezes z vezes t mais t ao quadrado. É só comparar essa expressão com essa, que você vê que o z é igual ao x. Esse termo aqui que tem um produto de z com t, vai ser representado por esse termo aqui, b sobre a vezes x. Z igual a x, e 2 vezes t tem que ser igual a b sobre a. Então é só fazer essas correspondências, que você tem o seguinte. Z igual a x, 2 vezes t
tem que ser igual a B sobre A. Então isso aqui implica que o T tem que ser igual a B sobre 2 vezes A. E falta o termo T ao quadrado. Não existe aqui, então eu vou acrescentar o T ao quadrado, é B ao quadrado, por 4A ao quadrado. Aí essa expressão aqui pode ficar escrita daquela forma ali. Aí fica x mais b sobre 2 vezes a, tudo isso ao quadrado. Esse termo independente aqui, c sobre a, ele vai fazer parte dessa constante aqui. Repare que eu estou separando, estou isolando o x quando eu faço isso. Mais c sobre a, como dentro desse produto aqui surge esse termo aqui, eu tenho que subtrair ele. Então, menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Essa constante que eu falei aqui é essa soma dessas duas parcelas aqui. Eu vou passar elas para o outro lado da igualdade agora, então vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b ao quadrado por 4a ao quadrado menos c sobre a. Agora eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados para eliminar esse quadrado aqui e poder ficar com um x isolado. Então, tira a raiz quadrada, fica x mais b sobre 2 vezes a. Isso tem que ser igual a raiz quadrada de b ao quadrado por 4a ao quadrado menos c sobre a. Só que isso daqui, essa raiz tem dois sinais, então já vou colocar eles aqui na frente. Mais ou menos. Vou passar esse termo b sobre 2a para o outro lado, então fica x igual a menos b sobre 2 vezes a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Aqui dentro da raiz agora eu vou pegar e colocar esse 4a ao quadrado em evidência. Então fica x menos b sobre 2 vezes a, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 4a ao quadrado, que multiplica b ao quadrado menos, para esse 1 sobre 4a ao quadrado ficar em evidência com relação a c sobre a, eu preciso de multiplicar aqui em cima por 4 vezes a. Porque quando eu multiplicar 1 sobre 4a ao quadrado vezes isso, o 4 cancela com o 4, o a ao quadrado cancela com o a aqui, sobrando só um a embaixo, e o c permanece. Aí fica c sobre a. Agora eu vou tirar esse 1 sobre 4a ao quadrado de dentro da raiz. Então fica menos b sobre 2 vezes a, mais ou menos 1 sobre 2 vezes a. Tira a raiz quadrada de 4, dá 2, a raiz quadrada de a ao quadrado dá a. E aqui dentro eu vou só fazer uma mudança de sinal aqui. Aliás, não preciso fazer mudança de sinal aqui agora. Fica b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse 2a é comum para os dois termos. Então fica assim. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Esse termo dentro da raiz aqui é chamado de delta. Então você define delta como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então as soluções são do tipo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Uma das raízes é a x' e a outra é a x duas linhas.
Aí daqui você pode verificar alguns casos particulares. Primeiro é b igual a zero. Para b igual a zero, as raízes são iguais a mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, as raízes são idênticas, só que com o sinal trocado. Chamar de raízes simétricas. Aí você tem algo desse tipo. Você tem uma parábola que corta o eixo x em 2 pontos. E esses pontos são equidistantes do centro aqui, com relação à origem. Tem a mesma distância. Aqui está a x', por exemplo, e aqui a x duas linhas. A x' é igual a menos a x duas linhas. Outro caso particular é quando c é igual a zero. Para c igual a zero, o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é igual a simplesmente b ao quadrado. Então as raízes ficam menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado sobre 2 vezes a. Isso é igual a menos b mais ou menos b sobre 2a. A primeira raiz dá zero. Menos b mais b dá zero. Então, por exemplo, x' é igual a zero. E x duas linhas é menos b, que é menos 2b. Menos 2b sobre 2a. Isso vai dar menos b sobre a. Então, para o caso em que c é igual a zero e b é diferente de zero, é claro, você tem essa situação. O caso mais simples é se você tiver b igual a c, que é igual a zero. Aí, nesse caso, o delta é igual a zero. O b igual a zero faz com que as soluções sejam todas iguais a zero. Fica menos zero, mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes a, que é igual a zero. Então, x' é igual a x duas linhas, que é igual a zero. É o caso no qual a parábola tem o vértice na origem. É o caso mais simples. Que tem que lembrar que o a não pode ser zero. O b e o c podem. Então, esses são alguns casos particulares da solução da função do segundo grau. Alguns tipos do gráfico, né? A cara do gráfico depende dos coeficientes. Depende de A, de B e C. Eu não ilustrei esse caso aqui para C igual a zero, mas seria o caso genérico. Parecido com o caso genérico, onde uma das raízes é zero e a outra é menos b sobre a. Algo desse tipo. Ou, para ficar com a cara do... Peraí que não tá legal esse desenho não. Algo desse tipo. Essa daqui, menos b sobre a.
e essa daqui 0. X duas linhas e x', as duas raízes diferentes e uma igual a 0. Esse aqui é o caso onde C é igual a 0. Esse aqui é o caso onde C é igual a B, que é igual a 0. E esse caso aqui é onde só o B é igual a 0. Agora falta mais uma coisa aqui interessante, que é o vértice da parábola. O vértice da parábola ele pode ser obtido da seguinte forma. Vou fazer mais uma vez o gráfico aqui para ilustrar. F de x, x, 0, que é uma parábola qualquer, que tem um vértice com coordenadas x vértice e y vértice. Observando o gráfico genérico aqui da f, a gente tem aqui as duas raízes, né, supostamente diferentes de 0. X' e x duas linhas. Embora meu desenho não pareça simétrico, mas o vértice está exatamente no ponto médio entre as duas raízes. Então a gente pode escrever que o x vértice é igual a x duas linhas mais x' dividido por 2. Se x' é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, e x duas linhas é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a, então o x vértice fica igual a menos b mais raiz de delta por 2 vezes a, mais menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E tudo isso dividido por 2, que é o ponto médio. Então x vértice é igual a menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta dividido por 4a. Raiz de delta cancela com menos raiz de delta. Menos b é igual a menos 2b dividido por 4a. Então isso é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Com certeza vocês devem estar se lembrando dessa fórmula lá do ensino médio. Agora que já obtemos o x vértice, para obter o y vértice, basta substituir na função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c o valor de x, o x vértice, que é menos b sobre 2a. Então f de x vértice, que é igual ao y vértice, é igual a vezes menos b sobre 2 vezes a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. 4a ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. A gente pode cancelar esse a aqui com um a aqui de baixo, então fica b ao quadrado por 4a, menos b ao quadrado por 2a, mais c. Tirando o mínimo aqui entre 4a e 2a, isso é igual a 4a.
4a dividido por 4a igual a 1, então fica b ao quadrado. 4a por 2a igual a 2, então fica menos 2b ao quadrado. E 4a dividido por 1 é igual a 4a, então fica mais 4ac. b ao quadrado menos 2b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 vezes a. Então, y vértice é igual. Eu só vou colocar esse sinal aqui em evidência. Então, fica menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sobre 4a. Eu fiz isso porque, se vocês observarem, isso daqui é igual a delta. Então, isso é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Então, y vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Assim, são obtidas as coordenadas do vértice. Então, o vértice tem coordenadas menos b sobre 2 vezes a e menos delta por 4 vezes a. Ou seja, as coordenadas do vértice são dadas em função dos coeficientes. Basta saber os coeficientes que sabemos qual é o vértice da parábola. Nós vamos ver mais tarde que, através das derivadas, podemos obter o x-vértice e y vértice de uma forma bem mais simples. Isso serve de motivação para o desenvolvimento do cálculo. Eu encerro por aqui e até a próxima aula.